Pronto. Então, hoje nós estaremos estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Então, recapitulando, meus amados irmãos, a gente viu sobre as 4 visões do milênio, né? A gente viu o amilenismo, a gente viu o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o pós-milenismo. A gente viu sobre a morte física, sobre a ressurreição, como é que vai se dar essa ressurreição, e vimos outras questões vinculadas à escatologia individual. Hoje, nós estamos chegando na reta final da história da humanidade. A gente vai ver a segunda vinda de Cristo e, se der tempo, a gente vai ver o juízo final e aí a gente conclui o estudo da escatologia. Então, vamos tentar entender um pouco melhor sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo está no centro de nossas considerações sobre a escatologia cósmica. Ou seja, esse evento, a segunda vinda de Cristo, ele é crucial para a vida e caminhada cristã. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter claro dentro de nós que nós devemos ansiar pela volta de Cristo, devemos desejar a volta de Cristo. Isso deve ser nossa esperança e nossa expectativa. Então a gente observa que Cristo ele veio para inaugurar o seu reino, mas ele vem novamente para introduzir a consumação daquele reino. Embora, como vimos, o reino de Deus esteja presente em um sentido, ele é futuro em outro. Vivemos agora entre duas vindas, olhando cheios de alegria no passado para a primeira vinda de Cristo e aguardamos com ansiedade por seu retorno prometido. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Quando Cristo veio à Terra, lá, quando ele nasceu com Maria, nós vamos observar que ali inaugura-se o reino de Cristo, né? Inaugura-se o reinado, né? O seu reinado. Porém, esse reinado, ele não é, digamos assim, ele não está finalizado. É o seu pontapé inicial. Ele vai ser consumado quando Cristo ele voltar, quando Cristo ele retornar. Então, se Cristo veio uma vez, ele vai vir a sua segunda vez para consumar toda a história, para concluir toda a história. A expectação do segundo advento de Cristo é um dos aspectos mais importantes da escatologia neotestamentária. Tanto é, na verdade, que a fé na Igreja do Novo Testamento é dominada por esta expectação. O que quer dizer isso? Que os autores do Novo Testamento, os personagens bíblicos da Igreja do Novo Testamento, eles ansiavam a volta de Cristo, eles desejavam a volta de Cristo. Todo o livro do Novo Testamento nos indica o retorno de Cristo e nos conclama a viver de modo que sempre estejamos prontos para esta volta. Né? Então, nós devemos ansiar que Cristo volte e devemos estar sempre prontos para a volta de Cristo. Porque não adianta nós ansiarmos sem que estejamos prontos, porque isso vai ser mais um elemento de juízo do que de bênção para a nossa vida. Esta nota ela é repetida diversas vezes nos evangelhos. Somos ensinados que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Mateus 16, 27. Jesus falou ao sumo sacerdote que este veria o Filho do Homem sentado à destra poderosa de Deus e vindo com as nuvens do céu. Frequentemente, Jesus falou aos seus ouvintes para vigiar por sua volta, uma vez que ele viria numa hora em que eles não esperavam. Ele falou da felicidade daqueles servos a quem ele encontraria fiéis quando de sua vinda. Aqui é uma questão importante, né? A vigilância, o ficar atento acerca da volta de Cristo. A gente já falou em outras ocasiões sobre as virgens, né? Lá em Mateus 24, em Mateus 25, que elas estavam aguardando, né? Porém, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E 5 estavam vigilantes e 5 estavam dormentes. E o que acontece? O noivo vem e pega 5 preparadas e 5 despreparadas. As 5 preparadas vão e as 5 despreparadas ficam. Aqui está um elemento importante. Nós devemos ansiar pela volta de Cristo, mas devemos estar preparados para recebermos o noivo, preparados para recebermos o nosso Senhor
Jesus. Após ter descrito alguns dos sinais que precederiam sua vinda, o Senhor disse: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E em seu discurso de despedida, Jesus contou a seus discípulos que, após ter deixado a terra, ele viria novamente e os levaria consigo. Os anjos disseram aos discípulos que assistiam à ascensão de Jesus aos céus: Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mundo, como vistes subir. Então, o que a gente observa aqui, nesses trechos, é que a volta de Cristo não é uma fábula, não é um conto de carochinha, não é uma idealização, é uma realidade. E é uma realidade porque está prometido na palavra de Deus. E uma vez que Deus, através dos profetas, prometeu a primeira vinda de Cristo, e assim ela aconteceu, como não há de acontecer a segunda vinda de Cristo? Como não há de acontecer? Uma vez que ela está prometida também na palavra de Deus. Então a gente observa vários textos bíblicos que mostram que Jesus há de voltar. Jesus há de voltar. Isso é uma crença essencial na nossa fé. Nós precisamos ter convicção de que Cristo ele vai voltar. E Paulo disse aos atenienses que um dia Deus julgará o mundo pelo homem, a quem levantou dos mortos, o Senhor Jesus Cristo. As epístolas paulinas revelam uma consciência vívida da proximidade e certeza da volta do Senhor. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Perto está o Senhor. Paulo insta com os coríntios para serem cautelosos em fazer julgamentos, uma vez que o Senhor está vindo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas nas trevas. Então a gente observa que mais textos eles dão sustentação para a ideia de que Jesus ele vai voltar, de que é uma realidade a volta de Cristo. Isso está na narrativa bíblica de forma clara. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito vai descrever os cristãos como aqueles que estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A maneira como Tito nos descreve. Ele diz que nós somos pessoas que estamos aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso deve fazer parte do nosso cotidiano. Nós devemos viver dia após dia respirando a vinda de Cristo. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, um texto bastante conhecido que nós lemos sempre na Santa Ceia, e observemos nós o que o evento da ceia nos apresenta. 1 Coríntios, capítulo 11. Alguém pode ler o versículo 26, por favor? 26. 26, por favor. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, como é que diz a parte final aí? Diz, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Então, quando a gente vê, né, na verdade, quando a gente lê esse texto de Coríntios, o que é que a gente vai observar Paulo apresentando a nós acerca da ceia? Ele vai dizer, a ceia é um momento simbólico, memorial, que nós estamos ali reunidos para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a gente observa que a ceia, ela deve gerar em nós uma expectativa pela volta de Cristo. Isso deve nos marcar sempre. Em Romanos capítulo 8, versículo 19... Alô, Pai Senhor, meu irmão Gilberto? Pai Senhor, irmão. Amém.
Sejam bem-vindos. Amém. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, ele nos fala de que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, observe que até a própria criação, ela almeja a volta de Cristo. Ela almeja a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação, ela se dará justamente quando Cristo voltar. Este senso agudo da expectação do segundo advento de Cristo, entretanto, é também encontrado nas epístolas gerais. O autor de Hebreus diz que, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, esse é um fato, irmãos. Não há como nós sermos cristãos e não acreditarmos na volta de Cristo. Não há como nós sermos cristãos e não ansiarmos pela volta de Cristo. Não há como nós sermos cristãos e não anelarmos a volta de Cristo. Isso é uma realidade. Precisamos ter esse desejo ardente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Tiago fala de modo semelhante quando diz: fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Observe que nós estamos mostrando vários textos bíblicos em vários livros do Novo Testamento que mostram que a volta do Senhor Jesus, ela é real e ela é necessária. Pedro enfatiza tanto a certeza da volta do Senhor, como a incerteza sobre sua hora. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis os anciãos a inacessível coroa de glória. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. João insta com seus leitores a permanecerem em Cristo, a fim de que, quando ele se manifestar, eles possam ter confiança. Mas, adiante, ele afirma que quando Cristo efetivamente aparecer de novo, seremos como ele, uma vez que o veremos como ele é. Então, a volta de Cristo não deve ser um momento de desespero para nós cristãos. Deve ser um momento de apreciação, um momento de alegria, de prazer, porque nós seremos transformados em um corpo glorioso. Nós seremos como Cristo, nós estaremos desfrutando da presença de Cristo eternamente. Então, isso deve ser algo desejável por nós. Um sentido similarmente forte da expectação da volta do Senhor ressoa através do livro do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Venho sem demora, diz Jesus à igreja em Filadélfia. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 22:20, o penúltimo verso do Novo Testamento, lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Esta mesma expectação vivida pela volta de Cristo deveria marcar a Igreja de Jesus nos dias de hoje. Esta mesma expectação vivida pela volta de Cristo deveria marcar a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. O que é que os irmãos acham dessa frase aí? Pela volta de Cristo. O que é que os irmãos acham dessa frase aí? Eu entendo assim, rapidamente, que o que valia e valeu para aqueles do passado, né, que é a mesma coisa para hoje. Se eles acreditarem, nós também temos que acreditar na volta de Jesus. Nós temos que confiar, acreditar, e como o irmão falou, a gente tem que nos alegrar, sentir, e até torcer para que chegue esse momento, né? Mais ou menos assim. É isso mesmo. Mas veja bem, irmãos, um detalhe aqui, ó. O texto diz assim, ó, esta mesma expectação vivida pela volta de Cristo deveria marcar a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Os irmãos acham que a Igreja nos dias atuais almeja a volta de Cristo? Talvez fique até com medo, viu, irmão? De chegar esse dia. Às vezes até por não entender, né, o verdadeiro significado. Porque nós estamos estudando agora, estamos aprendendo, né?
E isso aqui não só está nos mostrando a verdade, como também está tirando dúvida, né? Que a gente Amém. talvez tivesse até medo. Rapaz, demorar mais um pouquinho, eu estou com uns projetos bons aí para fazer isso aqui. E quando, na verdade, é que seja feita a vontade dele, né? Na hora que ele quiser, que for da vontade que Deus mandar ele, que venha, e que nós precisamos é estar pronto para subir. Aí a preocupação de estar pronto aí já é outra, né? Porque ninguém sabe se vai estar todo mundo pronto, né? Justamente, o irmão Mauro tocou num ponto agora importante. Quando a gente coloca os projetos nossos, os projetos humanos, como condição para a volta de Jesus, o que é que nós estamos dizendo? Irmão, pode repetir aí? Quando nós colocamos os projetos humanos, os nossos projetos, como condição para a volta de Jesus, o que eu quero dizer com isso? Digamos, eu digo assim, antes de Jesus fazer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou, meu Jesus, deixa eu terminar isso aqui antes do Senhor voltar. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo que a gente está querendo do nosso jeito, quando, na verdade, vai acontecer tudo do jeito dele, do jeito de Deus. E a gente está achando que vai ser do nosso jeito. Ele só vai vir quando a gente der o sinal verde, quando a gente der o positivo para ele vir, porque nós estamos querendo, vamos dizer assim, viver até ficar bem velhinho, que não prestar para nada, quando estiver lá no abrigo colocado e o povo comendo o dinheiro da aposentadoria, aí o cara diz, agora pode vir. Demais. Eu acho que é querer do nosso jeito, no nosso tempo, porque a gente acha que tem que ficar bem mais tempo aqui para desfrutar do dinheiro que tem, aquele que tem, dos bens, da vida aqui na terra, porque ele é bom demais, mas que eu acho que a gente coloca isso na frente querendo dessa forma, mas que, na verdade, a gente tem que esperar no Senhor, no tempo dele, na vontade dele, e é do jeito que ele quer e manda, não do jeito que a gente quer. Amém. Os demais, tem alguma coisa a falar também? Eu acho assim que no momento que a gente coloca essa condição, que a gente primeiramente quer realizar nossos desejos e tal, até muitos pedem, né? Infelizmente, que Jesus espere acontecer. A gente está colocando o nosso anseio, o nosso desejo aqui. Estamos deixando de almejar a volta de Cristo. Então, assim, acaba que a gente não está agindo como os cristãos da antiguidade, que eles viviam diariamente nessa expectativa. Será que Cristo vai voltar hoje? Então, eles viviam em prol disso, se preparando, porque Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então, eu acho que há uma grande diferença do hoje para o de antigamente. A igreja em si meio que se perdeu nessa questão. E não tem como comparar. Antigamente, os cristãos, com certeza, viviam mais, viviam se preparando. Então, acima de todo sonho, acima de todo projeto, estava primeiramente essa grande espera, esse anseio pela volta de Cristo. Isso. Então, assim, irmãos, é por aí, né? Quando a gente coloca os projetos humanos como condição para a volta de Cristo, o que nós estamos dizendo é o seguinte, eu desejo, em primeiro lugar, as coisas humanas, as coisas terrenas. Eu preciso que tudo que eu tenho de fazer se realize para que Cristo volte. Então, isso não é bíblico. Na verdade, o que é bíblico é eu desejar que Cristo volte, independente dos meus projetos. Porque os meus projetos, eles não são mais importantes do que Cristo. Cristo é mais importante que os meus projetos. Amém. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Para que, de fato, nós desejemos Cristo. Para que, de fato, nós almejemos Cristo. Porque, irmãos, nada nesse mundo, por melhor que seja, se compara à volta de Cristo. Nada, nada, nada. Pode crer, pode anotar. E eu espero que, se nós nos encontrarmos lá no céu, os irmãos possam confirmar esse fato. Amém. Amém. Se esta expectação não mais estiver presente, há algo radicalmente errado. Tá vendo? Ou seja, se eu não desejo a volta de Cristo, há algo que Errado. é errado.
algo seríssimo. É o servo infiel da parábola de Jesus que diz em seu coração: meu Senhor tarda em vir. Pode haver várias razões para a perda deste senso de expectação. É possível que a igreja odierna, a igreja dos dias atuais, esteja tão envolvida em assuntos materiais e seculares que o interesse pela segunda vinda esteja se desvanecendo no segundo plano. É possível que muitos cristãos não mais creiam numa volta literal de Cristo. Isso aqui, irmãos, eu achei muito forte. É possível que muitos cristãos não estejam mais acreditando que Jesus vai voltar. E nós precisamos resgatar, irmãos, esse desejo pela volta de Cristo. Precisamos. Urgentemente. Eu sei que agora nós estamos nessa ideia de pandemia, aí algumas pessoas estão se despertando para isso, irmãos. Mas nós não podemos deixar que essas circunstâncias sejam fatores para a volta de Cristo. Muitos querem se livrar agora porque é uma situação de sofrimento, né? Ah, meu Deus do céu, volta logo para não passar por essas coisas, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas essa não deve ser a nossa mentalidade. Nós devemos ansiar. Tá com medo, né, irmão? Tá com medo do se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Pois é. Aí na hora do aperto, quer que Cristo volte. Mas quando tá lá, gastando dinheiro, ganhando dinheiro, aí, não, Jesus, demora um pouquinho aí. Né? É verdade. Então essa é uma visão equivocada acerca do desejo que Cristo volte. Amém? Amém. Um sinal de enfermidade. É também possível que muitos dos que creem numa volta literal empurram este evento para tão longe no futuro distante que não vivem mais na espera dessa volta. Ah, Cristo vai voltar um dia, talvez eu não esteja nem mais aqui. Irmãos, nós não temos certeza que Cristo pode voltar hoje, daqui a pouco, amanhã. Nós temos que estar ansiando. Não é meu dever determinar quando Cristo vai voltar. O meu dever é aguardar, é esperar, é desejar, é anelar. Quaisquer que sejam as razões, a perda de uma expectativa vívida e vital da segunda vinda de Cristo é um sinal de uma enfermidade espiritual das mais sérias na igreja. Embora possa haver diferenças entre nós acerca dos diversos aspectos da escatologia, todos os cristãos deveriam aguardar ansiosamente pela volta de Cristo e deveriam viver à luz dessa expectação renovada a cada dia. Seríssimo, irmãos. É um sinal de enfermidade espiritual das mais sérias na igreja. Então, nós precisamos desejar, ansiar, almejar a volta de Cristo, porque caso contrário, nós somos doentes. Muitos de nós estamos preocupados. Ah, coronavírus, sei o que lá, não sei o que lá. Mas quantos de nós estamos ansiando a volta de Cristo? Quantos de nós estão preocupados em estarem contaminados com o desânimo, contaminados com a falta de esperança em Cristo, contaminado com a falta de desejo de que Cristo volte? Quantos de nós estamos preocupados? Isso é mais sério do que o coronavírus. Então, nós precisamos compreender isso. Cristo há de voltar. E é isso que o meu coração deve anelar. Cristo há de voltar. Nós precisamos ter essa clareza, irmãos. Nós precisamos ter essa convicção. Cristo há de voltar. O problema com que nos deparamos, portanto, é se Cristo realmente predisse que ele voltaria dentro de uma geração, e em caso afirmativo, porque essa predição não se fez verdadeira. A expressão atraso da parúzia sugere que algo de errado aconteceu com os cálculos. Houve realmente tal atraso? O apóstolo Paulo realmente também esperava que Cristo voltasse no seu período de vida? Então, estava ele também enganado. Estaria toda a igreja primitiva sob a impressão errada de que a parúzia iria ocorrer dentro de algumas décadas? Então, o que nós vamos ver agora é o seguinte, que na época dos autores bíblicos, muitos deles acreditavam que Cristo iria voltar naquela época. E aí tem pessoas que vão dizer, então Cristo não vai voltar, o Cristo atrasou. Então, nós vamos entender o que é que significa isso, o que é que os autores bíblicos queriam dizer através disso. Antes de tudo,
olharemos para o problema no que toca aos evangelhos sinóticos. A gente vai ver essa ideia no evangelho sinótico, né? No caso, Mateus, Marcos e Lucas. Ao iniciar nossa discussão, deveríamos observar que os sinóticos existem 3 tipos de discursos acerca do futuro do reino. Primeiro, há 3 pronunciamentos que parecem falar de um retorno iminente. Segundo, há outra série de pronunciamentos que falam mais de atraso do que de iminência. E terceiro, há ainda outro grupo de pronunciamento e parábolas que enfatizam a incerteza do tempo da segunda vinda. Então, a gente vai ver esses 3 pontos. Existem falas que dizem acerca do retorno iminente da volta de Cristo. Existe pronunciamento que fala do atraso da volta de Cristo. E existe também pronunciamento através das parábolas que enfatizam a certeza do tempo da segunda vinda. Nós veremos esses 3 elementos. Passemos agora a examinar cada um destes grupos de passagens. Os 3 textos dos quais se diz que ensinam o retorno de Cristo no espaço da geração daqueles que então viviam. As passagens de eminência são as seguintes. O que quer dizer, irmãos? Essas passagens vão dizer, os autores, que Cristo voltaria naquela geração, naquela época. Mas o que quer dizer isso? Marcos 9:1 e o paralelo de Mateus 16:28, Lucas 9:27, Marcos 13:30. Irmão, só um minutinho. Só um minutinho. Opa aí, irmão, é porque o irmão sabe, né? Agora a realidade é outra. Então, voltando. Então, essas 3 passagens, elas mostram essa necessidade da volta de Cristo naquela geração. E vocês vão observar que elas estão nos 3 evangelhos sinóticos. Então, a gente tem Marcos 9:1, Marcos 13:30 e Mateus 10:23. E elas se repetem nos evangelhos sinóticos. Menos aqui a de Mateus 10:23. Estes são textos difíceis, pelo que deveremos observá-los cuidadosamente. Mas antes de o fazermos, deveríamos observar que no meio do seu assim chamado discurso apocalíptico, Jesus disse claramente: mas a respeito daquele dia ou da hora, o tempo da parúzia, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então veja bem, Jesus aqui claramente está dizendo, ó, ninguém sabe quando há de ser a minha vinda, a não ser o Pai. Se estas palavras podem significar alguma coisa, elas significam que o próprio Cristo não sabia o dia ou a hora da sua volta. Se, pois, o próprio Cristo, conforme ele próprio admitiu, não sabia a hora de seu retorno, nenhuma outra declaração sua pode ser interpretada como indicativa do tempo exato desse retorno. Então, observemos. Uma das interpretações desse texto vai dizer justamente isso. Cristo, ele não sabia quando a sua volta iria acontecer, porque enquanto ele estava aqui na Terra, vamos supor, como é que eu posso explicar assim? Ele estava como ser humano, né? Como ser humano. Ele tinha a sua parte plenamente divina e a sua parte plenamente humana. Mas, como ser humano, ele não sabia quando a sua volta havia de acontecer. Isso é uma das possíveis interpretações desse texto. Então, Marcos 9:1 diz: Jesus dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que quer dizer, irmãos, é que Jesus aqui está falando como ser humano. Ele está dizendo que dos que ali estavam presentes, nenhum deles passariam pela morte até que o reino voltasse. Então a gente vai ver um pouco melhor.
A passagem paralela em Lucas termina com as palavras, até que vejam o reino de Deus. Enquanto a passagem paralela em Mateus determina como se segue, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Conforme seria de se esperar, as interpretações dessa passagem variam... Oi? Aqui nessa passagem de Marcos 9:1, que o irmão leu agora, diz assim, para mim entender e o irmão me explicar. Pode ficar à vontade. Jesus dizia-lhes, ainda em verdade vos digo e afirmo que os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. Ou seja, o que está dizendo alguns. Quer dizer que alguns, aqui é Judas que morreu antes de Cristo ser crucificado, é isso? É esse significado? Não, então, é isso que a gente vai tentar entender. Porque aqui, o foco é mostrar que algumas pessoas naquela época não morreriam antes que Cristo voltasse. Eu entendi assim, que antes de Jesus voltasse, ou seja, depois dele ressuscitar. Irmão, O que eu entendi aqui, quando Jesus diz assim, disse-lhes ainda, em verdade, vos afirmo que os que aqui se encontram, alguns há de que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui eu acho que ele estava falando em relação ao que ia se passar com ele, e ele ia ressuscitar, né? Muitos viriam, e quem ia morrer ali naquele momento ia ser ele. Eu acho que ele estava nesse sentido aí, explicando essa situação para aqueles que estavam ali, que justamente eram os apóstolos, né, que viviam mais ele. Uhum. Pronto, a gente vai tentar entender, né, essa passagem. Guardem aí, a gente vai tentar entender. Então, assim, observem bem que o texto de Marcos 9:1 fala assim, ó, vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Já o texto de Lucas 9:27 fala, ó, até que vejam o reino de Deus. E Mateus 16:28 diz, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, essas três passagens falam da mesma coisa nos três evangelhos. Aí a gente vai ver algumas possíveis interpretações dessa passagem. Conforme seria de se esperar, as interpretações dessa passagem variam em grande escala. Alguns sustentam que Jesus falava aqui acerca de sua parúzia, de sua volta, e estava, dessa forma, predizendo um retorno dentro do tempo de vida de alguns de seus ouvintes. Então, veja bem, essa é uma ideia que algumas pessoas têm, que Jesus estava falando que iria voltar na época em que ele estava presente. Porém, essa é uma interpretação que não tem sentido, porque ele não voltou. Então, não tem sustentação essa ideia. Já outros vão sugerir que Jesus estava falando acerca da transfiguração, que é o evento seguinte registrado em todos os três sinóticos. Então, alguns vão dizer que essa passagem de Marcos 9:1 vai dizer que esse momento apoteótico seria quando Cristo estava sendo transfigurado. Já uma outra posição vai dizer que Jesus esteja se referindo à sua ressurreição, juntamente com o derramamento do Espírito Santo subsequente. Alguns dos que sustentam essa posição relacionam especialmente com Romanos 1:4, designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Então, a segunda interpretação é essa, a ressurreição mais o poder do derramamento do Espírito Santo. Uma terceira interpretação vai dizer que as palavras de Jesus, como se referindo às manifestações do reino de Deus, tais como o Pentecostes, o julgamento sobre Jerusalém ou o avanço poderoso do evangelho no mundo pagão. Então, nessa concepção, o reino de Deus ali seria justamente ou a manifestação do Pentecostes, lá em Atos 2, ou o julgamento sobre Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, ou o poder do evangelho alcançando os não cristãos. E há ainda outra interpretação, que vai dizer
que essa passagem como indicando a destruição de Jerusalém e a subsequente expulsão dos judeus da Palestina, preparando desta forma o caminho para a formação do novo Israel, que consiste em judeus e gentios. Então, dessas interpretações que a gente viu, o autor do livro que nós estamos seguindo, ele rejeita todas elas. Então, qual vai ser a interpretação dele? Ele vai dizer que a mais aceitável é a oferecida por Hermann Hildebers, o qual é citado por Anthony Hockman, no livro A Bíblia e o Futuro. Embora sua posição tenha algo em comum com várias das sugestões enumeradas, ele vai consideravelmente além destas. Antes de tratar especificamente da passagem que estamos discutindo, no livro A Vinda do Reino, ele indica que há duas linhas de pensamento nas predições do próprio Jesus acerca de seu futuro. Uma aponta para a sua morte e ressurreição vindoura. Então, uma diz respeito ao momento da morte e ressurreição vindoura. Ou seja, Jesus estava dizendo que alguns que estavam ali não iam morrer antes que vissem a sua morte e a sua ressurreição. Que foi, eu acho, que a irmã Lúcia falou. Porém, essa não é a totalidade da interpretação. Por quê? Existe uma outra parte que vai dizer o quê? Que vai apontar para a vinda de Cristo no final da história. Essas duas linhas não devem ser separadas, mas conservadas conjuntamente. Ou seja, os dois entendimentos eles estão presentes nessa passagem. Com relação a Marcos 9:1 e as paralelas dos sinóticos, ele tece os seguintes comentários. Não podemos eliminar a parúzia da expectação indicada nas palavras. Vejam o reino de Deus vindo em poder. Ou vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Pois há uma referência clara à parúzia no contexto precedente em todos os três relatos dos evangelhos. E é impossível interpretar as palavras de Jesus como não tendo qualquer referência a seu retorno e glória. 2. Entretanto, é igualmente sustentável dizer que essas palavras não indicam nada além da parúzia. Entre o tempo em que Jesus disse essas palavras e a parúzia, haveria de se acontecer o grande evento da ressurreição. Nessa ressurreição, o Filho do Homem igualmente viria em sua dignidade real. Na mente dos discípulos, entretanto, a ressurreição de Cristo e a sua parúzia estavam ligadas conjuntamente. Aparentemente, eles pensavam que a ressurreição de Cristo não aconteceria até o último dia. Então, observe esse detalhe aqui, ó. Então, aqui, irmãos, a gente observa que a mentalidade daquela época dos judeus, elas estavam interligadas. Então, eles não compreendiam que a ressurreição pudesse acontecer antes do final dos tempos. Por isso que quando a gente vê lá o episódio de João, capítulo 11, quando Maria se encontra com Lázaro, ou com Jesus, e Marta também com Jesus, a gente vai ver, acho que é Marta dizendo, sim, eu sei, Senhor, que há de ressuscitar, mas no fim dos tempos. Porque isso era a ideia comum da época. Quarto ponto. As palavras de Cristo, portanto, numa típica condensação profética, vincula conjuntamente sua ressurreição e sua parúzia. Ele está predizendo que muitos dos que estão vivos, quando ele profere estas palavras, testemunharão sua ressurreição, que em um sentido é uma vinda do reino de Deus com poder. Quinto, a ressurreição de Cristo será seguida por sua parúzia, no modo que ele ainda não explica completamente. A ressurreição de Cristo será a garantia da certeza da parúzia. Então, essa é a ideia desse texto. A gente está falando tanto da sua morte e ressurreição, como também da sua vinda. Mas entendam que nessa concepção, né, dos judeus, da mentalidade da época, a ressurreição só poderia acontecer no fim dos tempos. Então, para eles, quando Jesus ressuscitou, era como se fosse já o fim dos tempos. Vocês estão entendendo? Está dando para compreender? Deu para os irmãos compreender? Deus. Tá dando certo, irmão. Se não, podem falar.
Então a gente agora vai para a segunda passagem, a de Marcos 13:30, que diz assim, ó: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A passagem paralela em Mateus 24:34 é virtualmente idêntica à de Marcos. A paralela em Lucas 21:32 tem um fraseado levemente diferente. Não passará esta geração até que tudo tenha acontecido. Mais uma vez, os eruditos estão divididos quanto à interpretação dessa passagem. O maior problema é o significado de esta geração, bem como das palavras, sem que tudo isso aconteça. Em relação a esta geração, há duas possibilidades. Pode referir-se à geração das pessoas que viviam no tempo em que Jesus proferiu estas palavras, o que não é viável, ou pode ser entendida no sentido mais qualitativo do que temporal, como descrevendo ou o povo judeu ou os incrédulos rebeldes desde a época em que Jesus está falando até a hora do seu retorno. Ao tentarmos chegar a uma conclusão acerca da interpretação dessa passagem difícil, devemos ter em mente duas coisas. Primeiro, o propósito de Jesus, ao proferir estas palavras, não é fornecer uma data exata para a sua volta, mas antes indicar a certeza de seu retorno. Então, quando Jesus está falando isso, ele não está preocupado em dizer, eu vou voltar daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Não. A preocupação dele é dizer, eu vou voltar. E ele traz essa concepção da geração justamente para que isso se torne mais vívido, para que se torne mais claro e mais desejável. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Isso é real. Eu vou voltar. Este ponto é enfatizado no verso seguinte. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Segundo parece arbitrário e injustificado impor qualquer tipo de limitação às palavras sem que tudo isso aconteça, uma vez que tal limitação, na verdade, faz Jesus dizer, sem que algumas dessas coisas aconteçam. Embora seja verdadeiro que o discurso registrado em Marcos 13 partiu do contexto de uma predição sobre a destruição do templo, versículo 2, o discurso em si inclui terremotos e fomes, versículo 8, a pregação do Evangelho a todas as nações, versículo 10. Perseguição por causa do Evangelho, versículo 12. Tribulação, como nunca houve desde o princípio e nunca jamais haverá, versículo 19. Prodígios nos céus, versículo 24. E a vinda do Filho do Homem nas nuvens com grande poder, versículos 26. Quando mais adiante no discurso do versículo 30, Jesus diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qualquer interpretação desta palavra, que exclua algum dos itens assim mencionados, parece ser forçada. O que quer dizer aqui é que, se a gente fosse entender que estava se referindo àquela ocasião, tudo isso que foi relatado até o versículo 30 tinha que acontecer naquele momento. Né? Tinha que acontecer naquela geração, né? Melhor dizendo. O que não é o caso. Por isso devemos concluir que com a expressão todas essas coisas, Jesus quer dizer todos os eventos escatológicos que ele acabou de enumerar, incluindo sua volta sobre as nuvens do céu. Seu ensino é que todos estes eventos com certeza virão a acontecer. Embora céus e terra passem, estas palavras infalivelmente serão cumpridas. Então, esse é o ponto. Jesus está dizendo que os céus e a terra vão passar, mas tudo quanto ele falou vai se cumprir. Ele estava utilizando aquele termo geração para mostrar isso, que é uma realidade. E tudo quanto ele falou vai se cumprir. Há de acontecer. Então, quando ele usa o termo esta geração, o que ele quer dizer? Deve-se observar que a palavra geração, conforme comumente utilizada nos evangelhos sinóticos, pode ter tanto um significado qualitativo como temporal. Deve-se entender essa geração no sentido temporal, mas sempre há um criticismo qualificante. Dessa forma, lembro sobre uma geração adúltera, ou de uma geração má, ou de uma geração má e adúltera, ou de uma geração incrédula,
e perversa. Então, observe que essa concepção de geração, quando a gente observa essas passagens bíblicas, ela está ligada a um criticismo qualificante, ou seja, é uma forma de criticar, adjetivando aquela geração. Não quer dizer que é aquele período específico, mas é um adjetivo, né, daquela geração. Podemos encontrar um uso paralelo dessa expressão em Mateus 23, 35 a 36. Ali Jesus indica que sobre o povo judeu apóstata recairá todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, acrescentando: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta geração não pode ser aqui restrita aos judeus vivos no tempo em que Jesus está dizendo estas palavras, porque o contexto se refere tanto a pecados passados como pecados futuros. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Deu para entender, irmãos, mais ou menos essa ideia? Então, quando Jesus fala nessas passagens acerca dessa geração, dessa época, desse período, ele não quer dizer que ele iria de volta naquela época, mas ele estava dizendo que a volta dele era uma certeza, né, uma realidade. E ele utiliza esse termo geração como uma qualidade daquela época. Assim, está qualificando aquelas pessoas. A terceira das assim chamadas passagens de eminência é Mateus 10, 23, que não tem paralelo nos outros sinóticos. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Como é de se esperar, há uma ampla diferença de opinião sobre o significado dessa passagem. O que Jesus diz aqui acerca da perseguição, no futuro imediato, poderia ter relevância para o povo de Deus também no futuro longínquo. Tendo essas coisas em mente, podemos entender Mateus 10, 23, como nos ensinando, primeiramente, que a Igreja de Jesus Cristo deve não somente continuar a preocupar-se com Israel, mas também continuar a levar o Evangelho a Israel até que Jesus venha de novo. Então, isso aí é um entendimento mais concreto, né, dessa passagem. Ou seja, em outras palavras, Israel continuará a existir até o tempo da volta de Jesus e continuará a ser objeto de evangelismo. Isto implica que, tanto no futuro como no passado, uma grande multidão de judeus persistirá em rejeitar o Evangelho. Para eles, a volta de Cristo não significará salvação, mas sim juízo. Enquanto a oposição ao Evangelho continuar, também deve-se esperar que a perseguição daqueles que levam o Evangelho continue, mas continuará igualmente a conversão de judeus à fé cristã até a parousia, pois Deus continuará a reunir seus eleitos dentre os israelitas. Então, quando Jesus fala aqui, quando, porém, vos perseguirem de cidade em cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, isso aqui ainda continua acontecendo, né? Porque Jesus não veio e os israelitas, eles se desviaram da vontade de Deus e existe dentre eles aqueles que se voltaram para o Senhor Jesus. Essa é mais fácil de entender do que as anteriores. Então, as três passagens da iminência da volta de Jesus, elas não devem ser entendidas como ensinando o retorno de Cristo dentro do período da vida daqueles que ouviam. Isso que é importante. Essas três passagens, elas não dizem respeito a Jesus voltar naquela época. Deu para os irmãos entenderem? Podem ficar à vontade. Irmãos, se tiverem alguma questão. Podemos avançar? Uhum. Então, nós passaremos agora a ver uma outra perspectiva. Ora, se Jesus não tardou para a sua época, então, por que alguns vão dizer que há esse retardamento, né? Há essa
volta tardia. Então, passamos agora a observar um outro grupo de passagens dos evangelhos sinóticos, que ensinam que a parúzia pode ainda estar bem distante no tempo. Foram registradas declarações específicas de Jesus que indicam que certas coisas ainda têm de acontecer antes que ele volte. Em Mateus 24:14, por exemplo, Jesus diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Em outra ocasião, Jesus indicou que, embora os convidados das bodas hão de jejuar enquanto o noivo estiver com eles, não hão de jejuar enquanto o noivo estiver com eles, dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então eles jejuarão. Mas ainda, entre as parábolas encontradas em Mateus 13, a seguinte sugere a possibilidade de um longo lapso de tempo antes do fim. A parábola do joio, do grão, de mostarda e do fermento. Aqui fala de passagens que remetem a uma volta de Cristo tardia, uma volta de Cristo distante. Existe, porém, um terceiro grupo de passagens nos sinóticos que enfatizam a incerteza do tempo da parúzia. Já mencionamos Marcos 13:32 e Mateus 24:36. Mas, a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus termina a parábola das 10 virgens, a qual acabamos de nos referir, com essas palavras: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então a gente vai observar que nos evangelhos existem passagens que vai mostrar que a volta de Cristo ela não é datada. A gente não vai olhar no calendário, como muitos pensam que assim seja, e vai dizer, Jesus vai voltar em 2030, 2050. Não, isso não é possível. Alguém poderia ler esse trecho, por favor? Amém. Logo adiante, no mesmo discurso, Jesus utiliza a figura da vinda de um ladrão. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Segue? Não, até aí mesmo. Então, a gente observa aqui que não há um tempo específico de quando a volta de Cristo ela há de ocorrer, mas que nós devemos ficar em vigilância e prontidão, como já foi falado. Olha o que é que diz Lucas 12:40. A palavra traduzida por vigiar nestes vários versos como os que acabamos de citar, não significa aguardar por, mas uma qualidade moral ou prontidão espiritual para a volta do Senhor. Ficai também vós prontos, como diz em Lucas 12:40. Então, o ponto-chave aqui é uma prontidão espiritual, uma qualidade moral. Isso aqui é importante, irmãos, porque veja bem, nós, enquanto cristãos, precisamos ter convicção de que nós estamos preparados para a volta de Cristo. Isso é muito diferente de frequentar a igreja. Muitos de nós podemos ser frequentadores de igrejas, inclusive assíduos. Mas a grande questão é, estamos preparados para nos encontrarmos com Cristo? Isso precisa ser claro em nossas vidas. Nós precisamos ter evidências que fomos transformados pelo Evangelho de Cristo. Não é apenas dizer, irmãos, não é apenas falar, não é apenas pensar. Eu sou cristão, eu sou crente, eu congrego em tal igreja, não sei o que. Não, isso não é suficiente para a volta de Cristo. Não pense que quando Jesus voltar, os irmãos vão pegar a carteirinha de membro e dizer, Jesus, eu sou membro da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E Jesus vai dizer, vinde, benditos meu Pai, para o reino que vos preparado está. Negativo. Fazer parte de uma igreja não é condição suficiente para a nossa salvação. O que nos salva é o nosso relacionamento com Cristo. O que nos salva é quando Jesus estiver voltando
e ele vai olhar para nós e dizer: vinde bendito de meu Pai, porque você creu em mim. Você depositou a sua confiança em mim. Você deu credibilidade ao meu sacrifício. E a prova disso são as ações que você pratica, é a vida que você vive, é a evidência que você demonstra. Então nós precisamos estar sempre prontos para a volta de Cristo Jesus. Cristo ele pode voltar. E nós, como estamos? Parece totalmente incongruente comparar a volta de Cristo à visita de um ladrão. Mas o objetivo da comparação é exatamente o fato de que o ladrão é inesperado, irmãos. Você já pensou, irmão, se o ladrão passasse na sua casa e dissesse: ei, olha, daqui a 10 minutos eu venho lhe roubar. Oxe, o que você ia fazer? Ligava para a polícia já vinha guardar. Mas ele não faz isso. Ele vem quando ninguém espera, quando ninguém aguarda. Então, essa é a ideia de comparar a volta de Cristo com o ladrão. A gente observa, irmãos, que cada vez mais o mundo que a gente está vivendo está mais insensível ao Evangelho, está mais distante do Evangelho. Então, isso é sinal de que as pessoas estão despreocupadas com a volta de Cristo. Então, Cristo ele pode voltar. A gente precisa estar alerta acerca disso. Nunca se sabe quando um ladrão pode arrombar sua casa. Por causa disso, precisa se tomar certas precauções. De modo similar, uma vez que não sabemos quando Cristo retornará, deveríamos sempre viver em prontidão para essa volta. Passemos agora a resumir o que aprendemos dos evangelhos sinóticos acerca da expectação da segunda vinda. Está claro que Jesus não marcou uma data para seu retorno. Por causa disso, não deveríamos falar acerca de um engano ou erro de perspectiva de sua parte. Naturalmente, é possível que alguns de seus discípulos ou seguidores o entenderam erradamente, como tendo ele marcado uma data para a parousia. Então, na verdade, o apóstolo João nos dá um exemplo desse mal entendido. Ele diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aparentemente, havia crentes naquela época que pensavam que Jesus tivesse dito que retornaria antes de João morrer, mas o próprio João afirma que Jesus não disse tal coisa. Então isso é maravilhoso, porque nesse texto a gente vê que na própria época de Jesus havia falsos entendimentos acerca da sua volta. E o próprio texto bíblico, o próprio Jesus, o próprio João, ele corrigiu esses entendimentos equivocados. Alguém pode ler essa parte, por favor? Deslocamos agora nossa atenção para a questão da expectação da parousia nos escritos paulinos. É certamente verdadeiro que a expectação da vinda do Senhor e do que a acompanha é um dos motivos mais centrais e poderosos de Paulo. Paulo não somente evita os sonhos exclusivos deste tópico, mas também faz referências frequentes à segunda vinda de Cristo, de modo incidental, enquanto discute outro assunto. Para Paulo, a esperança pela manifestação de Cristo é uma das marcas do cristão. Temos, porém, de levantar novamente a questão acerca do tempo da parousia em Paulo. Como dissemos acima, alguns pensam que Paulo ensinou que a parousia aconteceria dentro de uma geração ou, possivelmente, mesmo antes dele morrer, mas isso era, obviamente, um engano. Isso, né? Então a gente vê Paulo falando sobre a vinda de Cristo, que também pessoas pensavam que Jesus poderia voltar antes mesmo de Paulo morrer. Só que é assim, entendam bem, essa concepção ela não é errada, ela não é equivocada.
O erro é achar que Jesus tinha que voltar antes de Paulo morrer. Na verdade, o que esses textos mostram é como eles aguardavam Jesus, como eles tinham expectativa que Jesus voltasse naquela geração deles, naquela época deles, que é o que deve nos marcar, irmãos, porque o fato de Jesus não ter voltado ontem não deve ser um motivo nem uma razão para que eu não deseje que Jesus volte hoje. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. O fato dele não ter voltado ontem me dá esperança de que ele volte hoje. E isso eu preciso compreender. E os escritos paulinos mostram esse elemento. Na verdade, o apóstolo João nos dá um exemplo desse... Será esta uma análise correta dos escritos de Paulo? A igreja cristã primitiva, mas também Paulo, nas epístolas que chegaram até nós, imaginasse um desenvolvimento continuado por vários séculos da ordem mundial presente. Com certeza, passagens como as seguintes confirmam este julgamento, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Então, observe que Paulo aqui está dizendo o quê? Que em relação ao momento que ele se converteu e o momento atual dele, Cristo está muito mais perto de voltar. Que é o que acontece conosco. Então, entre ontem e hoje, Cristo está muito mais perto de voltar. E isso deve nos marcar, esse desejo, esse anseio, esse anelo. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. 1 Coríntios 7, 29. Filipenses 4 e 5. Perto está o Senhor. Então, Paulo tinha essa clareza de que Jesus poderia voltar em sua época. Vários eruditos modernos do Novo Testamento argumentam que houve uma mudança no pensamento de Paulo sobre esse assunto. Parece bem evidente que Paulo realmente esperava que Cristo voltasse muito breve. Na verdade, parece igualmente razoável crer que o próprio Paulo ainda esperava estar vivendo naquele momento. Mas isso não significa que Paulo não deixasse lugar para outra possibilidade, nem que ele tenha marcada uma data dentro desta geração, para a parósia como parte de seu ensino reconhecidamente autorizado. Irmãos, eu vou só desligar aqui e já faço outra chamada, tá bom? Falta 7 minutos, mas é o tempo que eu faço outra chamada porque tem alguém chamando aqui também e só eu que posso atender aqui no momento, viu? Eu vou desligar e vou mandar outro link lá para os irmãos acessar. Amém? Amém. Amém. A hora, quer dizer, a gente podia ia viver a vida toda no pecado, aí querer se preparar naquele dia e naquela hora porque achava que estaria tudo pronto. Então, nessa situação aí, Jesus, ele diante de tudo que ele fez por nós, ele ainda nos deu a oportunidade da gente só não ir para o céu se não quiser, porque para ir para o céu, a gente, como povo de Deus, já passou pelo processo do novo nascimento e continua na obediência do Senhor, como também perseverando, né? Porque a palavra diz perseverar até o fim. Então, ele é tão maravilhoso que ele já faz com que, ele já nos mostra a forma da gente, com certeza, estar preparado. Agora, precisamos saber se estamos preparados. É a vinda como ladrão, né? Quer dizer, ele está dizendo, esteja preparado, não descuide, não abra brecha, esteja preparado. Não adianta você achar que não vai ser essa semana, ou que não vai ser esse mês, ou esse ano, não. É como o irmão falou, se não veio hoje, quando chegar amanhã, aí nós temos que estar com a consciência de que amanhã ele pode vir, pode ser o dia dele vir, e por isso que a gente tem que nos manter cada dia mais preparado para a volta do Senhor. Amém. Então, irmãos, voltando aqui para o slide, né, então a gente tem aqui, né, o tempo indefinido. Tempo indefinido. Vários eruditos modernos do Novo Testamento argumentam que houve uma mudança no pensamento de Paulo sobre este assunto.
Parece bem evidente que Paulo realmente esperava que Cristo voltasse muito breve. Na verdade, parece igualmente razoável crer que o próprio Paulo ainda esperava estar vivendo naquele momento. Mas isso não significa que Paulo não deixasse lugar para outra possibilidade, nem que ele tenha marcada uma data dentro desta geração para a parousia, como parte de seu ensino reconhecidamente autorizado. Paulo não estava interessado em marcar datas. Sua maior preocupação era ensinar a certeza da volta de Cristo e a importância de estarmos sempre prontos para essa volta. Então, o objetivo de Paulo não era apontar a data específica da volta de Cristo, mas sim enfatizar a certeza da volta de Cristo, né? Ensinar a certeza da volta de Cristo. Esse é o objetivo principal dos escritos paulinos. Ele já acolhe a possibilidade de que alguns, incluindo ele próprio, poderão morrer antes que o Senhor retorne, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, observemos nós, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isso é uma realidade nos escritos paulinos. Mas, o que dizer acerca da palavra nós, de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios? Em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo diz, escrevendo acerca da parousia: depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que acabaram de ser ressuscitados dos mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E em 1 Coríntios 15, 51 e 52, falando acerca do que acontecerá quando Cristo retornar, Paulo diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será que estas passagens transmitem a certeza de que Paulo espera estar ainda vivo quando Cristo retornar? Elas não fazem nada disso. Elas expressam a possibilidade de que Paulo e alguns de seus leitores poderão estar ainda vivos naquela hora, mas não a certeza. Então, esse aqui é o ponto, que é o que a gente diz hoje, né? Que nós ansiamos pela volta de Cristo, mas nada garante que Cristo volte na nossa geração. Porém, nós temos a certeza de que ele vai voltar e que ele pode voltar na nossa geração, se assim for o desejo dele. Está também claro que Paulo ensinou a impossibilidade de se calcular o tempo da volta de Cristo. Então, isso é impossível calcular o tempo da volta de Cristo. Como prova disso, deveríamos observar que Paulo, tanto como Jesus, fala do dia do Senhor vindo como um ladrão. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem, dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe com surpresa. Mais uma vez a gente vê aqui o desejo da volta de Cristo expresso por Paulo. O objetivo da imagem do ladrão, como a gente já viu, é a incerteza da volta de Cristo, que ele vem como um ladrão. Assim como Jesus, Paulo ensinou que, embora o tempo da segunda vida seja incerto, o fato dessa vinda é certo. O crente deveria viver uma expectativa constante e alegre da volta de Cristo. Embora ele não conheça o tempo exato em que ela vai ocorrer, o crente sempre deveria estar pronto para ela. Embora ele não conheça o tempo exato em que ele vai ocorrer, o crente sempre deveria estar pronto para ela. A gente já frisou esse ponto, já batemos nessa tecla. Já mencionamos em 1 Coríntios 7, 29, que fala acerca da escassez de tempo. Romanos 13, 11, que diz que o dia está próximo, e Filipenses 4 e 5, onde Paulo afirma que o Senhor está perto. Poderíamos acrescentar também Romanos 16, 20, onde Paulo diz que Deus logo esmagará Satanás sob os pés de seu povo. Com caráter similar, o autor de Hebreus escreve:
porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Tiago não somente nos diz que a vinda do Senhor está próxima, mas também que o juízo está às portas. Pedro dizia que o fim de todas as coisas está próximo. E o livro de Apocalipse começa declarando que o seu propósito é de mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1. Ele termina com a afirmação: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Glória a Deus. Declarações desse tipo não devem ser interpretadas como tentando marcar uma data para a volta de Cristo. Para os escritores do Novo Testamento, a proximidade da volta de Cristo não é tanto uma proximidade cronológica, quanto uma proximidade da história da salvação. A primeira vinda de Cristo garante a certeza da sua segunda vinda, pelo fato de a volta de Cristo ser tão certa, no sentido, ela está sempre próxima. Nós já experimentamos o poder, o gozo e os privilégios da era do fim, e a partir disso, aguardamos ansiosamente para a consumação da redenção em Cristo. Tendo provado os primeiros frutos do Espírito, estamos bastante ansiosos para desfrutar do que está guardado para nós. A escatologia inaugurada e a escatologia futura, portanto, estão bem juntas na consciência dos crentes. Há uma passagem do Novo Testamento que parece falar explicitamente de um certo atraso na parousia, 2 Pedro 3, 3, 4. Mas, neste caso, são escarnecedores os que falam de atraso. Nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, esse texto aqui não é algum apóstolo falando, não é Deus falando, mas sim escarnecedores, ímpios, como nos dias atuais, que muitas pessoas falam: e tudo isso que Jesus vai voltar? Cadê? Cadê? Alguém pode ler essa parte, por favor? Em outras palavras, é isso mesmo? Aqui, ó, em Tito 2.11 a 13. Essa parte que está na tela. Pode ler? Pode ler. Tá. Eu estava aqui na Paulo destaca o fato de nossa vida entre as duas vindas de Cristo. Significa que devemos renunciar às paixões mundanas e viver sensata, justa e piedosamente neste mundo atual. Pedro, em sua primeira epístola, nos diz que lançar nossa esperança totalmente sobre a graça que vem a nós, pela revelação de Cristo. Significa para nós a busca diligente do autocontrole, obediência e santidade. 1 Pedro 1, 3, 15. E em sua segunda carta, ele diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, eis ser tais como os que vêm em santo procedimento e piedade, operando e apressando ou desejando ardentemente, variante textual, a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11 e 12. Amém. Então, assim, irmãos, tá claro, né, que os apóstolos, os textos bíblicos sempre apontam para esse desejo da volta de Cristo. Então, aqui, né, para a gente chegar já ao fim, nossa expectação pela volta do Senhor, portanto, deveria ser um incentivo constante para viver para Cristo e para o seu reino, e para buscar as coisas que são lá do alto, não as coisas que estão aqui sobre a terra, mas o melhor modo de buscar as coisas lá de cima é estar ocupado para o Senhor aqui e agora. Amém? Então, a aula de hoje, né, a nossa aula de hoje foi justamente trabalhar passagens das Escrituras que apontam para a volta de Cristo como uma realidade, como um fato, como algo desejado, como uma esperança para nós cristãos.
Então, nós não podemos perder de vista esse elemento do desejo da volta de Cristo. Nós, enquanto cristãos, precisamos desejar ardentemente que Cristo volte. Amém? Amém. Os irmãos têm alguma questão, podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade, irmãos. Deu para os irmãos compreenderem mais ou menos? Com certeza, irmão, com certeza. Com certeza. Muito... Dá para entender, irmão, é que nós temos... Podem falar. Irmão, dá para entender que nós temos que estar vigilantes, constantes, né? E não sabemos o dia que o Senhor vai retornar, vai vir a segunda vinda. Nós temos o que a palavra nos diz e que a revista a apostila nos ensina. Nós temos que estar vigilantes, constantes, não olhar para trás, né? Nós que já pegamos no arado, nós temos que estar vigilantes. É isso que nós temos, né? Crer e pedir a Deus que já passe essa epidemia para nós nos encontrarmos na igreja, né? Porque nós sentimos falta dos irmãos. É isso, e estar constante, porque de certa forma a gente às vezes parece que dá até uma certa fraqueza espiritual quando a gente não está em união, em comunhão, né? Num templo físico, num prédio, né? Mas eu creio que isso vai passar tudo, mas temos que estar vigilante, né? Na presença do Senhor, buscando Ele, lendo, buscando a Ele, aprendendo, né? Sendo sempre alunos dele, né? Da palavra, tá sempre aprendendo, porque essa é que é a verdade. Nós temos que estar... Eu me considero que vou estar sempre aluno e estar sempre na presença do Senhor. Amém. Os demais, querem falar alguma coisa? Eu aprendi o seguinte, aqui foi uma aula para o nosso aprendizado, mas também uma mensagem do céu, né? A mensagem do céu como uma advertência para a gente, para que a gente cada dia esteja mais preparado. E eu aprendo também que nós, como crentes, como povo de Deus, a gente não pode estar, jamais a gente pode dar qualquer credibilidade a qualquer assunto que diz respeito à data, ou seja, a hora, dia, mês ou ano da volta de Jesus, e isso falado por homens. A gente tem que se manter firme no respaldo que nós temos nas escrituras sagradas. Só nisso, ou seja, quando ele diz que o dia e a hora, nem ele nem os irmãos sabem, mas só o Pai que está no céu. Isso, amém. Muito bom. A gente... Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Meus irmãos, graças a Deus pela aula de hoje. Eu peço aí desculpa aí por algumas inconveniências, mas, irmãos, infelizmente nesses primeiros dias os irmãos vão ter que conviver com isso, né? É a luta, né, da gente ter um filho, mas é muito maravilhoso. E sexta-feira, né, se tudo ocorrer bem, a gente tem a nossa última aula de escatologia. A gente vai ver sobre o juízo final. E é um texto bastante interessante, uma passagem bastante importante. Então, sexta-feira, se Deus quiser, a gente continua o estudo de escatologia e será a nossa última aula de escatologia. E a próxima revista que a gente vai estudar, o próximo material será sobre a doutrina da igreja. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir ao irmão Gilberto para orar, para nós encerrarmos. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo e amado, damos graças, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Por o Senhor ter nos guardado, Pai, dessa epidemia que assola o mundo, Senhor. Aleluia. Pai Santo e amado, damos graças, Senhor, por essa união, por essa comunhão que nós temos, Senhor, na igreja. Pai, muito obrigado por tudo, pela essa palavra maravilhosa que o Senhor
deixou, Senhor, para que nós aprendemos, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada vez mais nosso pastor, que ele venha, Senhor, nos passar, nos tirar aquelas dúvidas, Senhor, da tua palavra, Deus. Pai, muito obrigado por tudo, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa aqueles que não puderam, Senhor, de certa forma, participar, de assistir essa aula. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar uma noite abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, foi um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite. Que Deus os abençoe. E sexta-feira, se Deus quiser, a gente continua. Amém. Irmão, Oi. Daniel, Pode falar. é só para uma questão que eu não fiz no início, até para a gente ganhar mais tempo, mas para os irmãos que estão online aqui, como o irmão Gilberto, a esposa dele, e a irmã Denise, e tem outros irmãos e irmãs, dizer que a gente está com saudade e vamos dessa forma, né? Vamos se vendo assim pela internet e logo, logo Deus vai dar um resultado sobre tudo isso, porque só Ele sabe o que haverá de acontecer. Creio que Deus está no controle de tudo. Então, deixar o meu abraço para cada um e que Deus possa abençoar cada um no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Espero que, como o irmão Gilberto falou, né, que tudo isso passe para que nós possamos nos rever, voltar a transitar nos espaços com os nossos amigos, nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe também, irmãos. Um forte abraço, que a paz e a graça seja sobre a vida de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.